Henrique, obrigada por ter aceitado mais uma vez um convite meu, dos trocentos que eu te faço sempre. Tô nervoso, olha só, eu acho tudo isso tão importante sempre, levo tão a sério, sempre, que eu sempre fico muito nervoso. Tô, coração disparado, eu tô aqui em casa. Não, eu também tô, passei até perfume para me encontrar com você e com o Sim, pessoal. todos bonitos. Oi todo mundo, né? Não dei oi pra todo mundo. Então, pessoal, lembrando, quem quiser fazer uma pergunta, do lado da caixinha de comentário tem um ponto de interrogação. É só vocês escreverem lá, que aí eu vou selecionando para o Henrique e respondendo conforme ele vai falando. Então, a ideia é que o Henrique nos dê a aula, eu vou ficar quietinha aqui, só acompanhando. E aí, quando surgir alguma pergunta, se você também quiser pegar a pergunta e pescar ela antes de qualquer coisa, fica à vontade. Fechado? Eu tô lendo aqui, ó, que as pessoas estão escrevendo. Eu acho que a galera pode ir escrevendo mesmo, falando. E eu posso começar a falar então, né? Sim, por favor. Bom, confeitaria e criatividade. Poxa vida, eu acho que tem uma. A gente tá vivendo um momento agora que é muito doido, né? Tudo isso que tá acontecendo e de algum jeito eu imagino que a maior parte das pessoas estejam em casa e que a partir de tudo isso eu espero que tudo fique muito bem logo. Acho que a gente vai ter que desenvolver aí uma capacidade de se reinventar que vai ser gigante, todos nós, para tudo. E não só nas coisas de confeitaria, né? Assim, e é muito doido porque super nada a ver com criatividade, mas individualmente na minha vida nos últimos meses assim foi tomando um caminho muito diferente das coisas que eu sempre imaginei e tal. E eu acho que por mais que possa parecer contraditório, sempre tem a ver com coisas de criatividade. E o meu último trabalho de confeitaria, como confeiteiro, chefe de confeitaria mesmo, foi no Lilia, que era onde eu estava trabalhando até o início do ano, né? Eu trabalhei no Lilia até janeiro. E o Lilia foi um lugar novo nas coisas de confeitaria, porque até então a minha experiência de trabalho tinha sido trabalhar com o Lucas Corazza, na época que nós trabalhamos juntos, ele tinha a confeitaria dele, e era uma coisa meio que confeitaria de food truck, né? A gente fazia doces com técnicas, as coisas super. Foi lá onde eu aprendi tudo. E nós vendíamos esses doces naquela época onde as feiras gastronômicas estavam super em alta. O Lucas tinha um trailer, então os confeiteiros produziam os doces na cozinha dele durante a semana. E aí, sábado e domingo, nós mesmos, a gente ia vender os doces no food truck, no food park e tal. Então eu tive essa experiência de trabalho e depois foi muito diferente, porque já foi quando eu cheguei no Rio e passei aí comecei a trabalhar no Oro, e aí era um restaurante de luxo, um restaurante que acabou ganhando depois uma e na sequência duas estrelas Michelin, e aí tudo isso foi tornando um outro caminho e tal. A sobremesa era sobremesa de restaurante, sobremesa empratada e tal. E o Oro foi um lugar que eu acho que eu pude desenvolver bastante a criatividade, no sentido de que era um restaurante que o menu acontecia e ficava fixo durante 3 meses, né? Então, se eu trabalhei no Oro durante eu trabalhei no Oro durante 4 anos. Em 4 anos, como chefe de confeitaria, a gente tinha a missão de, a cada 3 meses, criar 3 novas sobremesas e fazer tudo sempre de um jeito diferente e entendendo a proposta do restaurante, como o restaurante era. A verdade é que você, de algum jeito, tem que dar conta das suas próprias expectativas, isso é muito difícil, e depois dar conta das expectativas do mundo, que é também Uhum. super difícil. E aí, no sentido da confeitaria em específico, é você querer sempre fazer algo novo, e esse algo novo, eu não sei como vocês funcionam quando vocês estão criando um produto, seja qual doce for, eu sempre queria melhorar e trazer um doce e tornar ele cada vez melhor. Então, no Oro, eu pude me entender mais ou menos como um confeiteiro que fazia sobremesas empratadas. Eu acho que é a parte da confeitaria que eu mais gosto de fazer. E no Oro, eu pude desenvolver isso no sentido das sobremesas serem minimalistas. Minimalistas não, porque minimalista é ausência de detalhes. Elas eram super detalhadas. Eu quis dizer minimalista antes de terem vários detalhezinhos e tal. Só que você criar algo surpreendente, novo e querer fazer a melhor sobremesa da vida das pessoas é sempre muito difícil, né? E aí,
na sobremesa, a minha sobremesa predileta é sorvete, então todas as sobremesas sempre tinham um sorvete diferente. Às vezes uma sobremesa tinha 2 tipos de sorvete diferente. Então era isso, a gente tentar juntar ali tudo que a gente sabia para poder criar coisas novas, né? E o restaurante era um restaurante luxuoso, as pessoas chegavam ao restaurante querendo encontrar um produto que fosse luxuoso, mas o restaurante tinha uma missão, tinha uma visão e tinha valores. Então, tudo que era desenvolvido, de tudo que era servido dentro daquele lugar, tinha um fio condutor, né? E aí as sobremesas tinham que acompanhar isso. Então, a cada novo menu, e aconteciam as reuniões, né, as reuniões de criação, coisas com o Felipe, com a equipe, todo mundo criando os pratos e desenvolvendo todo o menu, e a sobremesa tinha que acompanhar isso. Então foi muito importante ter trabalhado no Oro, porque lá foi um lugar onde eu aprendi, e eu acho que a primeira parte da criatividade foi reformular as receitas. Então toda a base de confeitaria que eu tive, eu comecei a trabalhar profissionalmente com 15 anos. E com 15 anos, eu trabalhei no negócio da minha família e cheguei no Lucas Corazzi. Então, o Lucas Corazzi foi meu grande mentor de confeitaria. Foi com o Lucas. O Lucas tem uma didática excelente e, como mentor mesmo, ele tem uma capacidade de conseguir organizar ali todos os processos para que você se aproprie daquilo. Então, foi super fundamental. Então, acho que a primeira parte de tudo antes da confeitaria é você se apropriar do que você está fazendo. Eu acho que não dá pra... eu e você, a gente sempre tem essa discussão sobre criatividade na confeitaria, e criatividade em qualquer setor, em qualquer área, não é você inventar a roda, né? Uhum. E então era de ter essa parte da experiência de ter trabalhado com o Lucas e ter aprendido muito bem sobre muitas coisas com um bom mentor, e de aí, de algum jeito, usar toda essa base, que eram as coisas que eu tinha aprendido, técnicas clássicas de confeitaria francesa, usando isso num restaurante no Rio de Janeiro, brasileiro, com cozinha que usava fogo em praticamente tudo. Então, juntar tudo isso foi muito divertido, apesar de que às vezes tornava assustador, porque tinha prazo, tinha limites e tudo tinha que ser muito bonito e tal. Mas acho que foi muito daí. Então, esse primeiro momento, o trabalho era de tentar entender as receitas e poder conhecer e pesquisar, trocar, ler sobre o porquê de cada coisa numa receita. Então, se você não souber o que é o açúcar, como ele funciona com os outros ingredientes, e daí você não vai conseguir desenvolver nada, e você vai sempre ser um copiador, né? Você vai ficar copiando e refazendo as coisas dos outros. Eu acho que a primeira grande coisa é todo mundo aprender não só as técnicas de confeitaria, que são super importantes no sentido de padronização, né? Eu acho que as técnicas de confeitaria, elas existem para isso, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com todos os ingredientes, saiba preparar aquela receita e ter aquele resultado. Teoricamente é isso. Então, a grande história, acho que sobre entender o porquê de cada ingrediente é o pudim. Assim, receita simples, que todo mundo tem tudo em casa: leite condensado, açúcar para o caramelo, ovos e leite. Assim, era isso. Um dia, na experiência do Oro, para pegar assim, uma sobremesa simples e poder traduzir um pouco do que eu acho que é a criatividade. A gente precisava... O Oro era onde eu trabalhava todos os dias, e o Pipo tinha sido inaugurado, que era um outro restaurante, mais despretensioso, ficava num shopping e tal. O Felipe encasquetou que ele queria um pudim. E eu queria me livrar do pudim a todo custo, porque o pudim é uma sobremesa que você precisa preparar e servir ela num formato. Você não pode servir uma espuma de pudim e querer convencer as pessoas de que aquilo é um pudim. Imagine que na estrutura do restaurante, a gente tinha, na parte de confeitaria, 2 portas de geladeira para guardar laticínios e a mise en place da confeitaria. Então, assim, um restaurante que funcionava todos os dias da semana, sem intervalo entre o almoço e o jantar, dentro de um shopping, se a gente fizesse o pudim, ele ia vender, no mínimo, sei lá, 100 pudins por dia, onde a gente ia produzir e enfiar tanto pudim, assim. Então, acho que o pudim foi meio sobre isso. O Felipe encasquetou com o pudim e eu fugi do pudim durante um ano. Teve uma época que não deu mais para mudar. Então, o menu do Pipo já estava para ser reformulado. O Felipe trouxe de volta a ideia do pudim. E daí a gente começou a fazer pudim. E eu tinha, assim,
pouca experiência, não, pouca referência do que era pudim. Eu comi o pudim da minha mãe, que era o pudim que eu estava acostumado, e pudim tem essa coisa dos furos, de não ter furo, todo mundo tem, a mãe de todo mundo faz o melhor pudim do mundo, e, enfim. Então a gente começou a fazer pudins no Oro para testar. Então a gente fez 4 tipos de pudim, eu lembro que nunca vou esquecer, 2 pudins de leite, um pudim de paçoca e um pudim de chocolate, que era tipo um brigadeirão. E a gente provou isso. Então, assim, nesse momento, a gente já tinha uma clareza de qual era a nossa missão enquanto comida feita no restaurante, e eu participava disso nas coisas de confeitaria. Eu já tinha descoberto que a sobremesa que eu gostava de fazer, e independente dela ser uma sobremesa do Oro, que era sofisticada, e um restaurante com um ticket médio de R$ 800, ou a sobremesa do Pipo, que era um restaurante mais descontraído, e o ticket médio era de 100, qualquer sobremesa que eu fizesse, ela seria, primeiro de tudo, indulgente. Então, é aquela sobremesa que tem cara de sobremesa, e é uma grande discussão que eu sempre trago. Eu não misturava vegetais de salada, que eu trago sempre isso, vegetais de salada, para criar uma sobremesa, porque não era minha referência, eu não acreditava naquilo, e o espírito, né, a vibe do restaurante era fazer sobremesa. O Felipe tinha um paladar para doces que era, ou é, né, um paladar muito para pensar simples, assim. O Felipe adora paçoca, o Felipe sempre levava os sorvetes do restaurante para comer em casa, e ele é um enorme incentivador de todas as coisas de confeitaria, mas pé no chão. A gente não queria inventar a roda na confeitaria. E isso não tinha a ver com o tipo de sobremesa que a gente estava querendo preparar, né? No sentido de segmento. Tinha o Oreo, que era uma fatia, e o Pipo, que era outra. O pudim foi parar no Pipo, porque tinha mais a ver. Era uma sobremesa muito mais popular e que tinha a ver com o universo do que o Pipo queria contar enquanto restaurante. A gente testou esse pudim 50 mil vezes. Eu sempre falo isso e as pessoas não acreditam, mas é a verdade, porque a gente precisava que o pudim se tornasse, tivesse logística, que ele tivesse um padrão, e a gente precisava que o pudim fosse reproduzido por várias outras pessoas, que eram as pessoas que trabalhavam na confeitaria do Pipo, e eu ia lá 2 vezes por semana. Então eu comecei a testar o pudim do Pipo no Oro, e era aquela coisa, enche o forno de pudim, cozinha por qual tempo, o forno, mudava o tempo de cozimento e tal. E era muito doido, porque você pega, e isso é até hoje, se você pega uma receita de pudim na internet, você vai ver que elas vão mudando, né? Então, ou é leite ou leite condensado, daí a quantidade de ovos, as proporções sobre clara, sobre gema. Se você não entender o sentido da gema, o sentido da clara, você não vai entender nunca sobre qual é a textura que seu pudim vai ter. E se você não saber sobre como cozinhar o pudim, você nunca vai entender se o pudim vai ter ou não vai ter furinhos. E aí eu trouxe isso para todas as coisas de confeitaria que a gente fazia no restaurante. Era isso para o sorvete, era isso para a montagem das sobremesas. E nesse período, eu tenho agora 27 anos. No mês que vem eu faço 28 anos. Eu cheguei no Hora, acho que com 24 anos, por aí, 23 anos. Acho que a gente, hoje em dia, a gente é meio que treinado para o rendimento, né? Então eu queria render, eu queria produzir, eu queria fazer coisas. E no meio disso tudo você atropela muitos passos e nessa ansiedade, né? E tinha aquela coisa do querer ser reconhecido e querer ser bom. Então, hoje em dia é muito comum isso. A pessoa entra num restaurante e ela acha que se ela ficar 1 ano no restaurante, ela já entendeu tudo que acontece ali e ela parte para outro. Isso é muito comum, né? Especificamente em restaurante. A galera vai pulando de restaurante em restaurante, passa um período e acha que aprendeu tudo. Eu tive a oportunidade de passar 4 anos trabalhando com o Lucas Corazza, e uma coisa que ele me passou era de que enquanto eu tivesse coisas para aproveitar lá, eu tinha que super sugar tudo, todas as coisas possíveis. E quando eu percebesse que já não tinha mais o que tirar de lá, que eu tinha que partir para outra. E o Oro foi assim. Só que no sentido mais ansioso, de querer ambicioso e tal, e de você querer dar conta de todas essas coisas. Tá bom. Isso tudo sobre ansiedade, querer ali meio que se estabelecer, eu acho que eu trouxe no sentido de vocês tentarem entender que é muito fácil o acesso a referências hoje. Então você tem o seu celular, você segue os chefes que você admira, que você considera, ou quem você espelha, e você quer fazer aquilo, né? Só que aquilo demorou a vida da pessoa para se tornar daquele jeito. E tem uma coisa que aos poucos eu fui percebendo que é muito comum,
e que talvez vocês saibam o que se chama conhecimento tácito. Conhecimento tácito é o conhecimento adquirido ao longo do seu todo de trabalho, assim. Então, você começou a trabalhar com 20 anos, com 30 anos você está um profissional, com 40 você está outro, e você vai trazendo coisas na sua bagagem profissional que vão te complementando. E aí ou você vai fazendo releituras do seu trabalho, ou você vai lapidando esse conhecimento tácito, que é baseado em erros, em coisas que você errou, em coisas que você quis mudar. E deu para desenvolver isso no Lilia, que aí é o outro porém da história toda. Por incrível que pareça, eu trabalhava no Oro e o Oro tinha ultracongelador, o Oro tinha 3 Thermomix, o Oro tinha 3 KitchenAids à disposição, cada cozinheiro tinha um cooktop na bancada, era tudo muito luxuoso. Se eu, em um dia, cismasse que eu queria usar o chocolate da Ilha do Combu, no dia seguinte aquele chocolate estava lá. E no Lilia não foi assim, né? Aí muda a missão, visão e valores. O Lilia era um restaurante onde a sobremesa precisava custar... A sobremesa não, né? Mas o ticket médio da pessoa que almoça no Lilia é de R$60, 50 e alguma coisa. Então, o custo que a gente tinha para produzir a entrada, prato principal e sobremesa e o restaurante poder ter lucro era muito menor, no sentido de preço. Então, isso restringe muito o que você tem à sua disposição. E o Lili era um restaurante que nunca tinha dado tanta atenção à confeitaria. Então, eu acho que quando eu cheguei, meio que essas coisas começaram a acontecer. Isso é um assunto do agora também, né? As pessoas, sei lá, talvez uns 2 anos para cá, os profissionais estão entendendo confeitaria, respeitando, as pessoas estão estudando, os profissionais estão se estabelecendo. Eu me lembro que há 5 anos atrás eu contava nos dedos as referências que eu tinha no Brasil. Hoje eu posso começar a falar nomes e nomes aqui de pessoas que eu acho foda e nem sempre foi assim. Então foi muito maneiro porque no Lilia eu tive espaço para desenvolver a confeitaria, só que aí tinha uma outra proposta de confeitaria. Era que as sobremesas precisavam ser mais baratas. E imaginem que num restaurante onde o ticket médio custa R$800 por pessoa, você atende talvez 30 pessoas em um jantar. E menu degustação, quem já foi a um restaurante assim, ou já trabalhou, talvez vai entender isso. Menu degustação, a comanda chega na cozinha e você já sabe qual vai ser a sobremesa daquela mesa. E você tem 1 hora, 1 hora e meia, 2 para se organizar e mandar aquilo sair da cozinha, né? Num restaurante que custa 50 e poucos reais, R$60 de ticket médio, o fluxo de pessoas é muito maior. Então, no Lilia, são 90, 120, 150 pessoas por almoço, fazendo sobremesas assim. Então, as condições, elas vão mudando. E junto com isso vem a criatividade, completamente, independente do que. Né? Então, imaginem que na experiência do Lilia Café, nós tínhamos 3 confeitarias ocupando o mesmo lugar. Então, a gente tinha a confeitaria de restaurante, que era um ticket médio menor e com um maior volume de saídas. Tinha o café, que ficava no mezanino do... Tinha não, tem, porque o museu só está fechado por conta da quarentena. Mas tem a parte, o balcão de café, que é a parte de cafeteria e atende as pessoas que estão ali pelo hall principal do CCBB, e ainda a operação do Beco, que é um lugar de cozinha, meio que cozinha colaborativa, em Botafogo, tudo produzido em uma cozinha só. Era uma loucura, tudo isso feito por 4 pessoas. Então, assim, acho que cabe aqui dizer que eu tive a sorte de poder ter encontrado 3 pessoas que numa coisa, acho que é muito difícil na cozinha, sempre há entrosamento, né? A gente sempre se identifica, acaba ficando muito próximo das pessoas que a gente trabalha junto. Mas no Lili eu dei a sorte de trabalhar com 3 pessoas da confeitaria que foram fundamentais. E de ter passado pela essa experiência do Lucas e pela experiência do Oro, eu cheguei no Lilia com a minha bola super lá embaixo, assim, baixei a bola total, e daí era de, tipo, pela primeira vez, me entender como chefe de confeitaria e poder contar para o mundo o que eu acreditava através dos doces, de 2 tipos de doce. Sobremesas de uma cafeteria, doces de vitrine, sobremesas empratadas. Então, tipo, como que eu ia desenvolver a minha capacidade de criação junto com as coisas, com a demanda do restaurante, né? Com a demanda não, acho que não é a palavra, mas com as especificações do restaurante e fazer com que tudo se tornassem sobremesas que eu acreditava. Muito difícil. Imaginem que o Lili era um restaurante onde o investimento em equipamentos era pouco. Em 1 ano trabalhando no Lilia,
a gente produziu todas as sobremesas que talvez vocês tenham acompanhado com uma batedeira planetária da Arno. Que quebrou, né? E quebrada. Às vezes a gente apoiava o quilo de açúcar para fechar, para deixar a batedeira baixa. Então, assim, eu acho que a confeitaria, depois de você dominar tudo o que você faz, que é técnica e o porquê de cada um dos ingredientes, é você dar conta de poder fazer o melhor que você pode com o que você tem agora. E era isso. Então, no Lili era muito claro, na questão de todos os doces, o que era possível. Então, reconhecendo esse cenário, o que é possível fazer com a qualidade que eu acredito, se tornar o que vocês vão conseguir consumir e vão acreditar também. Então, era assim, tinham doces que a gente não podia fazer, tinham doces moldados, doces congelados, tinham montagens que a gente não podia fazer. Mas isso não significava que os doces eles iam ser menos bonitos ou mais bonitos do que qualquer outro doce. Então a gente conseguiu, com um treinamento de equipe, que era isso, um dos garotos que trabalha que trabalha no Lilia, ele tinha feito engenharia química e tinha 6 meses de experiência em estágio de confeitaria, e depois de um tempo trabalhando juntos, ele se tornou, junto com a Yasmin e o Felipe, meu braço direito. Eu entregava a produção na mão deles e eles faziam, sabe? Só que tinha uma coisa, que era de, tipo, a gente conseguir juntos entender aonde a gente queria chegar como confeitaria. Aí você entrou nisso, você estava comigo nesse momento, que eu falei, eu lembro que, sei lá, meses atrás eu estava super confuso, falei assim, Joyce, não sei o que eu vou fazer, eu não sei como que eu vou contar para o mundo isso, porque dentro disso você começa a entender que existem, assim, fatias de mercados, demanda e tal, e você precisa se identificar com alguma delas, né? E eu tinha aprendido com o Lucas Corazza a fazer sobremesa com técnica francesa, usando ingredientes brasileiros. Trabalhei no Oro, que era um restaurante de luxo. Eu podia ter o que eu quisesse a qualquer momento. E do nada eu estava eu por eu mesmo, né? Eu não estava mais na sombra de ninguém. Era eu sendo e fazendo as coisas de confeitaria que eu acreditava. Com assim, um cenário de mão de obra e de equipamentos que não era o de confeiteiros da Europa maravilhosos, impecáveis. Então a gente teve que colocar muito pé no chão e começar a pensar em como a gente podia fazer as sobremesas serem, sei lá, incríveis. E a maior parte disso era que, como era um restaurante sem tanta pretensão, eu pude começar a fazer as sobremesas que eu acreditava. E não me preocupei mais com as expectativas dos outros e eu estava super calmo, estava tipo... Eu estava de algum jeito confortável, eu estava respirando, né? E isso é tão bom, não ter a pressão em cima de você. E eu me lembro que nós nos encontramos numa roda de conversas, a gente conheceu a dona Laura, que era da pousada da Alcaçoba. Oi, Eline Joyce! Senta aqui. E juntos, eu pude perceber que independente do que eu fosse fazer ali, se eu acreditasse naquilo, estava certo, né? Se aquilo fosse honesto, estava certo. E era super honesto. Então tinha discussão sobre que marca de chocolate eu ia usar, né? Se eu ia usar chocolate importado, se eu ia usar chocolate dentro do bar, todas essas coisas. Eu respeitei muito a base que eu tive de confeitaria, as coisas que eu aprendi, mas eu fui usando isso à minha maneira. Então, eu acho que você, depois de passar por esses 2 estágios, assim, você começa a desenvolver o seu... Como eu posso chamar? O seu perfil não, mas o seu gosto, a sua estética ideal, assim, não sei, você vai desenvolvendo isso. A primeira coisa era o formato das coisas. Então a gente fez o pudim, isso já era da época do Pipo, numa forma menor e sem furo no meio. Eu me lembro que na época isso, sei lá, porque virou um acontecimento, né? Tipo, não tinha um pudim ainda desse formato. Era baixo e sem furo no meio. Todo mundo só fazia pudim de furo no meio. E eu tenho aqui a tatuagem do... Cadê? Ai, meu Deus, não consigo mostrar. E a batedeirazinha aqui, Dá pra ver. a assadeira aqui. Tipo, a gente só fazia pudim assim. E aí, aos poucos, eu comecei a colocar nos doces a minha vibe, a minha cara. Então, assim, como eu vou fazer isso ter a minha cara, né? E isso é uma construção, não é uma coisa que vem... Acho que a confeitaria, a criatividade tem uma discussão de todas as áreas, que é de que todas as pessoas podem sim ser criativas, e todos nós somos. No sentido mais teórico e tal, a criatividade é a capacidade que as pessoas têm de solucionar problemas. Então, nós solucionamos problemas todos os dias, e quem é confeiteiro no Brasil soluciona problema o dia inteiro. É tanto
sabe que a gente tem que engolir e tal. E eu comecei a trazer isso para os doces, meio que trazendo a minha cara. E conforme você vai amadurecendo profissionalmente, você vai se tornando mais seguro. Então, acho que é muito natural isso vindo com você. Não é uma coisa que talvez você aprenda em um curso ou você aprenda num livro que você comprou. Por mais que isso possa tudo se tornar referência. Isso é dentro de você, já está aqui, dentro de todo mundo. E aí, quando você começa a acreditar no que você gosta, no que você faz, você vai aos poucos colocando isso em prática. Então, Lilia, uma coisa que eu sempre amei é fazer qualquer coisa muito bem. E eu sempre digo isso para a equipe, é uma coisa meio de filosofia oriental até, sei lá. Tipo, se vocês forem passar um pano no chão, passem o melhor pano no chão do mundo, da vida de vocês. Eu sempre fiz isso em todas as coisas da minha vida, principalmente quando eram coisas para os outros. Principalmente, assim, tipo, eu fui aos poucos me tornando uma pessoa muito criteriosa, eu acho que de algum jeito até um pouco chato, então, e exigente, eu acho isso maravilhoso. Então, assim, Uhum. tudo, a criatividade talvez possa ser um pouco subjetiva, tem coisas que talvez eu ou vários outros profissionais possam fazer que não vai agradar a todos, mas tem método e tem critério, né, para poder, de algum jeito, tentar estabelecer o que está certo, o que está errado, o que é feio, o que é bonito. E são discussões enormes, a gente podia ficar aqui várias horas falando sobre tudo. Eu amo isso, sei lá, é meio que também a história da minha vida. Eu adoro isso. Tem uma história de uma sobremesa do Oreo que eu amava, que era de... Não, antes, só para não perder, mas nisso, de Faça Tudo Bem, a gente pegou sobremesas clássicas nossas, brasileiras, que todo mundo come e adora, mas que hoje em dia todo mundo, ninguém assume que gosta, do tipo pudim de leite condensado, a gente começou a fazer isso muito bem. E o que é fazer isso muito bem? É ter propriedade do que você está fazendo, entendendo o porquê de cada coisa e tornando e trazendo aquilo para a melhor qualidade do que aquilo pode ter. Então a gente vai fazer o pudim, vamos fazer o melhor pudim do mundo. E não é na ambição de ser o melhor confeiteiro, é na coisa mesmo de você querer ser um confeiteiro melhor. O quindim, vamos fazer o quindim, vamos fazer o quindim. Como vai ser o nosso quindim? Que quindim que a gente acredita? Como a gente quer que ele seja? E é muito doido, porque eu acho que meio que naturalmente a dinâmica do lugar onde você está vai meio que dando uma diretriz para que caminho que você vai. Imaginem que no Lilia a sobremesa é produzida e, tipo, numa questão de logística mesmo. Faz muito mais sentido eu assar o quindim numa assadeira de pão de forma, né, de bolo inglês, e cortar retângulos, porque não tem desperdício. Já fica super numa apresentação diferente, um retângulo super bonito, amarelo e tal. Então, no Lilia tinha muito isso. Era uma questão sempre sobre desperdício e perda, não existia, não podia existir isso lá, que é muito difícil numa confeitaria de vitrine. Como que você não vai ter perda num entremê que você vai cortar para a lateral ser aparente? Não existe isso. Então, existiu durante muito tempo uma conversa muito, muito grande assim sobre como a gente ia conseguir fazer as coisas se tornarem boas, no sentido de qualidade, de técnica, mas a gente vai acreditar nisso como, sabe? Então, assim, a gente na cozinha sabia os perrengues que a gente tinha. Então, o forno quebrou hoje, não vai dar para esse bolo. E o forno, sei lá, a manutenção no Rio de Janeiro é péssima. 3 dias ficando sem forno. O que a gente vai fazer? Que doce a gente vai conseguir vender agora? Que é criatividade. Com o que a gente tem para poder fazer isso. E aí, como isso vai ser bom? E como a gente vai acreditar nisso? Só que de um jeito muito específico, as confeitarias são diferentes. Na sobremesa de restaurante tem uma história que eu acho maravilhosa, que é de que no Oreo as sobremesas elas eram super detalhadas. Né? Então tem uma sobremesa que eu amava no Oreo, que ela era apresentada num prato preto e ela era ridícula, de amêndoas, coco, abóbora e gema de ovo curada. Era uma sobremesa cheia de pintinhas, assim, de gotinhas de abóbora e gema de ovo curada, num prato preto, e aquilo era laranja, amarelo e branco, num prato preto, era maravilhoso, eu amava. Eu não gosto de abóbora, e era uma sobremesa que eu gostava de comer. E eu me lembro que uma vez um amigo, o Gabriel, virou para mim e falou assim: Henrique, que coisa horrorosa, que sobremesa feia. E eu fiquei super sentido, porque eu achava ela tão bonita, né? E ao contrário também, eu já cansei de olhar coisas e falar assim: nossa, mas que coisa feia. E aí as pessoas escrevem lá: que lindo. Assim, de algum jeito a beleza está nos olhos de quem vê. E tudo é uma questão talvez meio subjetivo e tal. E aí no Lilia, a gente conseguiu trazer isso para sobremesas empratadas e era muito doido. Imagina que, não sei se, acho que talvez alguém já tenha percebido, a maior parte das sobremesas que eu faço empratadas são fragmentos. Eu adoro usar isso. Isso surgiu a partir de uma referência de um cara que eu amo e me identifiquei muito com o trabalho dele, que se chama Will Goldfarb. Ele é um americano que tem um restaurante de sobremesas em Bali, se eu não me engano.
Tem no Netflix, quem quiser assistir. O episódio dele é perfeito no Netflix, assim, maravilhoso. E eu me inspiro muito no trabalho dele porque ele foi a pessoa que me fez perceber que eu podia fazer o que eu quisesse. E a cara que eu ia dar a isso era uma coisa que podia convencer as pessoas. Então foi a primeira vez que eu vi alguém servindo uma sobremesa moldada de um jeito que não era dentro do molde. Então ele tem lá, ele serve creme brulee de chocolate. Ao invés de servir o creme brulee no ramecan, ele pega uma colherada daquele creme brulee de chocolate maçaricado e serve para você no prato com uma passada de espátula. Eu individualmente acho aquilo genial e lindo. Então, assim, faz sentido? Porque era a história do pudim do Pipo que eu não queria que acontecesse. Antes do pudim do Pipo, a gente tinha uma sobremesa que era um creme brulee de maracujá com laranja. O Felipe inventou que queria essa sobremesa e eu tive que me virar para fazer um creme brulee de maracujá e laranja. Então, assim, como você vai fazer um creme brulee de maracujá se maracujá é uma fruta que a polpa não existe, é líquido, dentro de uma receita que você precisa espessar e cozinhar e ela precisa existir dentro de um molde, que é o ramecan. Não tinha como. Então, assim, e numa logística que era o que me fazia fugir do pudim, né? Não temos espaço para guardar ramecãs cozidos aqui de sobremesas. A gente começou a preparar uma receita que era uma espécie de creme brulee, sabores que eu acreditava. E aí colocava isso dentro de um sifão e tinha os potes, os pratos da sobremesa lá ficavam à disposição da confeiteira. E com a laranja e o maracujá a gente preparava uma compota. Então era uma compota de laranja quincan com suco de maracujá. Então conforme a sobremesa chegava lá o pedido da sobremesa na confeitaria, as meninas colocavam compota de maracujá e laranja no fundo do prato. Com o sifão elas colocavam aquela espuma de creme brulee em cima da sobremesa. Açúcar mascavo, maçaricavam e ia um creme brulee airado na sua mesa. Foi uma saída para uma questão que a gente tinha no restaurante, mas não era um creme brulee. Não era um creme brulee. E aí no pudim a gente não teve como fugir disso. Então, assim, no sentido de... Eu estou querendo explicar aqui no sentido de criatividade com possibilidade, a gente desenvolveu ali um meio de fazer uma sobremesa que não era o que ela era, mas a gente contava que era aquilo, no sentido de logística. Então, acho que a criatividade vem disso, da possibilidade de você conseguir sair desses dilemas diários de uma cozinha. Então, não sei se de algum jeito você não tiver tal assadeira, eu não tenho... Aconteceu que eu compartilhei a receita do pudim, né? E aí o meu pudim agora, que está lá no destaque dos stories, foi feito numa assadeira de fundo de furo no meio. As pessoas me mandavam mensagem, mas eu posso fazer numa outra assadeira? Vocês podem tudo, lógico que podem. Entendendo que talvez ele demore mais tempo para cozinhar, que o núcleo não vai ter a mesma textura de toda a lateral, e daí vai. E a gente trouxe isso para sobremesas. Então, o quindim é retangular, o pudim no Pipo tinha aquele formato. A gente fazia muitas sobremesas cortadas, né? Então moldava um tremesão com os bolos que a gente fazia e colocava acabamentos com um saco de confeitaria em cima que formavam um desenho que ninguém entendia no todo, mas que no corte da fatia eles formavam outros desenhos. E aí a gente ia conseguindo se virar com os recursos que a gente tinha disponíveis ali, fazendo sobremesas que a gente acreditava, que eram bonitas e tal. E as pessoas perguntavam, nossa, como você cortou isso? Com uma faca aquecida? Então, eu acho que a criatividade, independente do setor, do que você estiver fazendo, parte desse conhecimento tácito, o conhecimento dos ingredientes e a sua capacidade de lidar com os perrengues do dia a dia. No fundo, no português bem claro é isso. Nas sobremesas de restaurante, eu precisava soltar 120, eu não, porque eu ficava só enchendo o saco de todo mundo no meio da cozinha. Phil, Yasmin e Lucas. Yasmin e Lucas trabalhando na confeitaria do café e o Phil nas sobremesas. No esquema do Lilia, a pessoa que solta a entrada também solta e produz as sobremesas. Num restaurante que fazia 120 pessoas por dia. Então, teoricamente, o serviço dele era um serviço de 240 saídas. Como ele ia conseguir fazer tudo isso sozinho? Era possível? Era possível. A quantidade de coisas no prato mudava. Então, ao invés de ser uma sobremesa, como eu fazia no Oro, que era uma sobremesa que eu sabia com 2 horas de antecedência que eu ia ter que te soltar e que eu podia colocar gotinhas e gotinhas e mover o broto para a esquerda ou para a direita, no Lilia não tinha isso. Então, assim, colheradas de coisa. E aí eu brincava, uma brincadeira meio feia,
de que as sobremesas do restaurante, as sobremesas empratadas, elas eram sobremesas à prova de idiotas. Porque qualquer idiota podia chegar e fazer aquilo, ia dar certo. Ia parecer que tivesse sido eu que tinha feito, sabe? Porque a logística precisava ser aquela. Você não podia ficar colocando queneles de coisas em cima da sobremesa. Não tinha tempo. Era papum. As pessoas queriam almoçar em meia hora e correr pro prédio porque estava trabalhando no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, a sobremesa tinha que ser rápida. Então, a gente fazia construções ali de pegar cremes, entendendo as texturas, a acidez, que eu amo, uso vinagre pra caramba nas sobremesas, e trazia isso com a nossa cara, com os ingredientes que a gente tinha disponível no restaurante, porque a gente tinha entrega de orgânicos e precisava usar as frutas que o produtor trazia, e coisinhas quebradas em cima, assim. Então, assim, a gente fazia vários crocantes de todas as coisas do mundo, e quebrava e colocava tudo isso no prato. Óbvio que isso demorou um tempão para ficar dessa maneira, e se você comesse aquilo, no sentido de branding, você ia entender que aquilo era aquilo e você ia comprar feliz. Mas no fundo era uma sobremesa com coisinhas quebradas, que era deliciosa, era a sobremesa que a gente acreditava e as pessoas amavam. Então, acho que se a gente for fechar como desenvolver a criatividade, acho que não dá para dar uma aula, indicar um livro, alguma coisa. Eu acho que a inspiração é autoconhecimento e tempo. Então é isso. Você trabalha assim, se dediquem muito para fazer a maior parte de coisas que vocês puderem. E se de algum jeito vocês já tiverem aprendido todas as coisas de confeitaria, vão encher o saco do cara do Garde Manger, que aí vocês vão botar coisas impecáveis. E se tiver já aprendido todas as coisas do Garde Manger, vai lavar uma louça, que é fundamental para vocês conseguirem se organizar. Confeitaria sem organização não existe. Sabe, como que você vai conseguir fazer uma coisa e isso ter uma continuidade sem algum planejamento ou organização? Vai, sei lá, até no sentido de dinâmica de serviço. Se você não estiver na sala, se você não entender como é o sistema do restaurante, você não consegue pensar no doce. Porque se você não entender que o seu restaurante ou a sua confeitaria tem tal esquema, como você vai pensar naquela sobremesa? Precisa de pensar, sim, antes de tentar ser criativo. E eu acho que reconhecendo todas essas coisas, na hora de desenvolver um doce, que é na hora que é o vamos ver mesmo, acho que você consegue fazer as coisas com maior clareza, assim. Então, individualmente, se alguém tiver, por exemplo, a curiosidade de saber como que é o meu processo criativo, eu me inspiro com qualquer coisa. Já fiz sobremesa com coisas de prédio, já te contei isso. Sobremesas de quando eu estava apaixonado, tinha lá minha fórmula do amor, eu ainda não escrevi sobre essa sobremesa, um dia eu vou escrever. Sim. Já fiz sobremesa com todos os assuntos possíveis, assim. Então é meu jeito de contar as coisas chegam, me atravessam, né, me tocam, de algum jeito eu me sensibilizo e faço aquilo. E não necessariamente, sei lá, me lembro de Dia dos Namorados. Fui dar uma aula de uma sobremesa no Dia dos Namorados, e aí eu ia ensinar um entremê. Eu lembro que eu ensinei a fazer um entremê de framboesa, iogurte e Campari. Porque é isso, no fundo, nas paixões nem tudo é doces e só mozinha. Tem amores que são super amargos. Então, você vai trazendo essas coisas e conforme você vai ficando mais confortável com aquilo que você faz e que você acredita, você vai trazendo suas brincadeiras. E você vai convencendo as pessoas daquilo, sabe? Eu acho isso muito maneiro. No Lilia, toda vez que a gente vai criar, ou que ia criar uma sobremesa, sei lá, eu fui desenhar um ovo de Páscoa porque eu cheguei a pensar em fazer ovo de Páscoa agora. É um desenho real, assim, tipo, eu desenho a inspiração, como ela tá na minha cabeça pro papel. E escrevo os sabores, texturas, eu tenho essa facilidade, eu sempre gostei muito de desenho. Coloco tudo num papel, chego pra galera e falo, ó, tive essa ideia, esse daqui é o croquis, sei lá, vamos fazer isso, pensei nessa e nessa receita. E quanto mais lugares vocês trabalharem, mais referências vocês tiverem, melhor é. Porque você vai trazendo o repertório. Então você vai trazendo receitas, e se você tiver conhecimento, você consegue mudar essas receitas. Então, se você aprender uma receita com uma infusão de café, você vai, se você tiver conhecimento, entender que você pode trazer baunilha, laranja, limão, baunilha e laranja, e aí tudo vai se mudando e vão chegando coisas novas, sabe? Eu acho que, no fundo também, você precisa estar bem com você e com onde você trabalha. Se você não estiver feliz com o seu trabalho, você vai ficar frustrado e vai ficar triste e não vai conseguir. Então, tipo, é uma coisa de caminho, assim, eu acho. Pelo menos, que é o que eu posso dizer com propriedade para vocês todos, comigo foi desse jeito. Então a gente pega tudo isso, coloca num desenho, no papel e vai fazer. E o incrível de tudo isso é que nem sempre o que você coloca no papel é o que vai sair no final. E geralmente nunca fica como você começou aqui, sabe?
Sempre muda, sempre tem outra cara e tal. E mesmo com aquilo pronto, né, aquele esboço que você criou e imaginou, no final ali, você cria algo e aquilo continua se desenvolvendo. No Oro era assim, eu criava uma sobremesa e a gente começava a vender aquela sobremesa no menu e aí tinham 3 meses. Durante 3 meses, pelo menos a cada semana, eu fazia uma mudança na sobremesa. E era incrível perceber essa evoluçãozinha ali. A sobremesa ia se aprimorando. Então, se a base do sorvete não estava redonda, a gente ia ajustando. A montagem, você não tava, tinha uma sobremesa que eu odiava com todas as minhas forças e as pessoas amavam. Era uma sobremesa feita de coisas de milho. Só que não era milho óbvio. Era sorvete feito de whisky bourbon, que é um whisky feito à base de milho, pipoca caramelizada e rabanada. E a rabanada era feita de pão de milho. Eu odiava essa sobremesa, achava ela horrorosa. Então, assim, durante 3 meses eu tentei fazer tudo que eu podia para acreditar naquela sobremesa e fazer ela se tornar mais do que eu acreditava. E daí vai. Às vezes você não consegue. Mas vai. E vai. Eu acho que é muito assim, sabe? Que mais? Acho que pelo menos comigo foi tudo isso, assim. E você vai construindo aquilo. Foi assim que eu percebi que eu precisava mudar de trabalho. No meu último ano no Oro, a gente fez uma sobremesa de chocolate com maracujá e banana. E era uma sobremesa que, tipo, era muito deliciosa, mas era uma sobremesa que precisava de acabamento. Mas eu já estava tão chateado e eu não acreditava mais no meu trabalho lá, que a sobremesa ficou 1 ano no cardápio. E como ela começou em janeiro, ela foi quando eu saí do restaurante em dezembro, a mesma sobremesa. Eu não tinha energia para criar um nada daquilo. E aí foi a grande mensagem, né? Tipo, eu estou evoluindo, não acredito mais no meu trabalho aqui, então eu preciso entender o que está acontecendo, né? E acho que respeitar esse processo. E tem coisas muito individuais, tá? Sei lá, às vezes pode estar frustrado por 50 mil motivos, né? Excelente isso, excelente não, espero que tudo fique muito bem agora, mas poder estar esse tempo em casa, quem pode e tal, é excelente para poder repensar tanta coisa, né? E são coisas daqui da gente, assim, de dentro e tal, que vai cair no que você faz. E se você for um confeiteiro e for essa pessoa que vai querer sempre se desenvolver, se você não se desenvolver por dentro primeiro, o doce não vai, que aí vai ser comercial. E super pode ser sucesso. Vai ser um doce que vai ser o bolo de saquinho do supermercado. Qualquer pessoa vai fazer. E aquilo não vai ter espírito, aquilo não vai ter emoção. E sem espírito, sem emoção, você não consegue convencer as pessoas. E as pessoas vão comer o seu bolo, mas só vai ser um bolo. E vai ser isso, vai passar. Quando você consegue colocar espírito nas coisas, você consegue, de algum jeito... É maravilhoso perceber assim, o rosto de quem comeu aquilo e a pessoa... E pode ser qualquer coisa, um pudim simples. A pessoa come e fala, uau, nossa, isso é tão satisfatório. E é isso, sei lá, de algum jeito, sabe? Falei muito, como sempre. Ai, a gente ama ouvir. Eu acho que, só complementando o que você falou, além de tudo isso que você falou sobre criatividade, a criatividade para um confeiteiro também está em abaixar um pouco a bola em cada lugar que ele entra para trabalhar. Então, às vezes eu acho que as pessoas são muito prepotentes na confeitaria, pelo menos a área que eu compreendo mais, que elas querem sempre... eu sou esse tipo de confeiteiro, os meus doces são assim. Quando, na verdade, você tem que entender, e foi isso que você falou o tempo todo, dando uma aula pra gente, que você tem que entender o seu entorno. Que a criatividade não está só em descobrir a roda da confeitaria, né? Nossa, olha, essa pessoa ela é genial porque ela desenvolveu uma técnica nova. Vocês estão me ouvindo ou tá ruim? Eu ouço. Mas também em você entender que a tua batedeira não funciona bem, que o teu forno tem limitações e como que você pode desenvolver o seu melhor com o que você tem. Tem algumas perguntas aqui, algumas você já respondeu. Eu achei que essa tá bem legal. Filha, espera um pouquinho, por favor. Rolou alguma coisa aqui, vamos lá. Você tá parecendo uma tiazona de 80 anos, nunca pegou no celular, que eu tô assim, no interface aqui tentando entender tudo. Você tá conseguindo ver a pergunta? Surgiu aqui. Henrique, o que você não fez até agora na confeitaria, que você deseja e pretende fazer? A Uau. gente tem 10 minutos antes da live cair, que ela dura 1 hora só. Tá,
Gente, não sei, o que eu nunca fiz na confeitaria e gostaria de fazer. Sabe uma coisa que eu tenho muita vontade de aprender, e eu não sei se eu ia desenvolver isso profissionalmente, mas eu sei zero? É vinoiserie, coisas de confeitaria misturadas com panificação. Eu adoraria poder aprender e desenvolver, por exemplo, massa folhada. Não sei fazer. Fiz uma vez, ficou horrível, deu super errado, me irritei, não fiz mais. Eu não faço pães, eu não sei, acho que pão é uma coisa de energia viva. Acho que moldar chocolate é uma coisa, agora fazer um pão é outra. O negócio cresce e é vivo, assim. Então eu tenho receio, eu nunca me dei tão bem, assim. Então acho que seria essas coisas que eu nunca fiz, de não sei. Mais uma coisa? Tem várias. Alguém perguntou qual foi? Eu, É eu acho, difícil. Pode dizer. eu acho que é só essa primeira pergunta, porque a segunda você já respondeu. É difícil ser criativo em meio a tanta informação. Como é o seu processo criativo? Gente, acho que tem que ser muito objetivo. A gente sempre procura ser. Eu aprendi isso no Lilia. Quando eu cheguei no Lilia, eu tinha que fazer doces de uma cafeteria no centro, onde existem várias cafeterias e várias confeitarias onde as pessoas comem doces. Então, antes de tudo, a gente foi comer nas confeitarias para entender o que as pessoas estavam comprando, o que as pessoas estavam vendendo e qual era a qualidade disso. Então, eu saí comendo eclair e mil folhas em todas as confeitarias que eu pude. E aí, provando os doces, você consegue entender ali o que está rolando. Se está certo, se está errado, tem qualidade, não tem, qual é o preço. E quando a gente chegou para fazer as nossas coisas, a gente precisa e deve, sim. Tem uma briga, acho que meio que nas pessoas de gastronomia, assim, que todo mundo quer fazer o que quer fazer, mas nem sempre o que a gente quer fazer é o que as pessoas querem comprar. E sem vender o que as pessoas querem comprar, a gente não consegue. Eu acho que é a nossa missão mostrar para as pessoas o que elas não sabem que precisam, mas tem que existir uma balança. Então a gente vai fazer os doces que as pessoas compravam no centro, do jeito que a gente gostava. Então, por exemplo, a gente tem eclair na Lili, é um belo exemplo. A eclair é inteira de chocolate. Então, como eu fui fazer a eclair do Lili, eu fui me inspirar na eclair de outras pessoas. Peguei as pessoas que eu gosto muito do trabalho, fiz uma eclair que eu gosto muito, nunca fui à França, nunca comi uma eclair uma eclair direto da fonte. A gente gosta muito daquela. Foi isso, acho que é meio que deu para responder isso. Criatividade é a capacidade de resolução de problemas, né? Qual na confeitaria foi o maior problemão que vocês já tiveram? Eu não consigo ler a pergunta toda. Mas é isso aí. Que vocês já tiveram, mas sei lá, acho que foi esse, assim, a confeitaria é muito específica, né? Na cozinha, quente, cozinha salgada e tal, você consegue interferir em probleminhas. Na confeitaria não é tão assim. Então, tipo, se algo deu errado num ponto, ele vai dar errado até o final e você não vai conseguir dar a volta naquilo. Então eu sempre brinco com todo mundo que a confeitaria é cagueta. Se você errou, ela vai te caguetar. E eu acho que é assim, muito difícil isso, lidar com o ambiente. Eu dei sorte de ter tido uma equipe sensacional e mesmo com equipamentos que não eram equipamento de ponta, a gente tinha ali um mínimo para fazer algo maneiro. Mas acho que a maior dificuldade das pessoas é isso, sei lá, você não vai conseguir fazer chocolate sem um ar-condicionado, e daí vai, você não vai conseguir bater uma boa massa sem uma batedeira boa. Então, acho que conhecimento, barra o auxílio da sua equipe, né, que são pessoas instruídas com equipamento, você não consegue fazer doce. No fundo, a qualidade de tudo é isso. Né? O olhar, que é a criatividade, é uma porcentagem menor do inteiro do doce. Eu acho que tipo, 70% do doce é ingrediente, a técnica e quem está fazendo saber fazer aquilo. Né? Eu acho que dá tempo para mais uma. Tem uma aqui que é. Cadê? Aqui. Que essa é a grande questão de todos os confeiteiros que querem trabalhar num restaurante. O que você acha você acha do espaço de confeiteiro dentro de restaurante? Eu acho que é assim, foda, e existe sim espaço. Eu acho que é difícil um chefe de cozinha conseguir fazer sobremesas, mas um confeiteiro consegue sim ser chefe de um restaurante e fazer comida. Eu sou o exemplo disso. A minha história na cozinha é de que antes eu fui cozinheiro e depois eu me tornei confeiteiro. Então eu odiava ficar na praça de carnes e fazer todos os preparos, queria morrer, queria me rasgar todas as noites. Morri de inveja da confeiteira e do gado de manger, pelo menos que tinha as florzinhas lá, eu amava. Mas no Oreo eu era um dos chefes da cozinha, então quem marchava os pratos, quem tinha propriedade para dizer sobre tudo que rolava ali, eu era uma dessas pessoas e eu sou confeiteiro. Então, no fundo, nós somos chefes também, com uma capacidade de organização excelente. Então, eu acho assim, que cada vez mais nós vamos ter sim super chefes, tipo, chefiando coisas, mulheres, e daí vai. Super, super. E a gente tem aqui uma pessoa que estava perguntando, cadê?
Tututã, tututã. Essa, que eu acho que a gente pode terminar com... Ah, que fofo! Amei, não, era amei, assim, não sei o que dizer. Eu sempre fico, eu sou uma pessoa tímida, né? E aí é muito doido perceber como aos poucos as pessoas foram de algum jeito. Esse aqui não dá para ler inteiro. Eu não consegui ler, mas perdi o foco. É. Mas é isso, é doido perceber como as pessoas se identificam e como as pessoas de algum jeito acompanham o nosso trabalho. Eu acho que eu sou muito espontâneo sempre, então se eu tiver que falar alguma coisa errada, se eu tiver que errar, eu sou muito verdadeiro. Isso sempre deu certo na minha vida, para todas as coisas. Então, não sei, acho que isso é uma boa ferramenta que é muito natural. Então, assim, sem esse apoio, esse feedback, não dá para ir além. No fundo, é maravilhoso saber que as pessoas acreditam em você, admiram seu trabalho. Eu acho que isso movimenta tudo e sei lá, eu sou tímido, não sei o que fazer. O Lucas me ensinou que você tem 50 mil jeitos de se defender de uma crítica, mas de um elogio você não consegue. Você só aceita, então, obrigado. É isso. Bom, eu acho que a gente pode ir terminando por aqui, senão a live vai cair. Queria te agradecer, como sempre, você foi maravilhoso. É o que eu estava falando para as pessoas em algum momento aqui da live, que no começo a gente estava tentando se encontrar, que eu te considero, já te falei isso, um profissional ultra completo. Você vai, conforme você disse, de um restaurante de alta gastronomia até uma confeitaria de vitrine, de loja, mais simples, entre aspas, não que a simplicidade seja algo ruim, pelo contrário. E queria te agradecer por todo esse seu conhecimento maravilhoso, por essa sua energia, por essa sua verdade, que inspira, acho que todo mundo que faz confeitaria e trabalha com confeitaria. Obrigada por ter aceito mais uma vez o convite. Bom, obrigado tudo e sempre para todas as coisas, de verdade. Assim, você é sempre inspiração. Eu te conheci na feira de chocolate lá, eu já achei maravilhoso. E aí a gente foi desenvolvendo isso, tipo, de verdade. Obrigado por sempre todo o espaço, por confiar. Se tornou uma amiga pessoal, muito obrigado. E obrigado. E obrigado a todo mundo, de verdade. Sempre, conta comigo sempre. Tô aí sempre. As pessoas também, dúvidas, coisas, podem perguntar. Ninguém tá fazendo nada em casa mesmo, vamos conversar. Né? Obrigado de verdade. Todos, e você principalmente. Então, tem só uma pergunta, acho que vai dar tempo de responder, enquanto ela não caiu. Se cair, gente, caiu, depois vocês vão lá no Instagram do Henrique que ele continua respondendo. Que o Márcio está perguntando, ele perguntou na caixinha de perguntas e aqui também, qual foi o seu maior aprendizado com Felipe Bronze? Uau! Ele é uma pessoa que eu respeito muito, eu tenho um carinho absurdo, porque eu acho que na vida, sei lá, é muito de você ter oportunidades. Eu vim de um lugar, a minha família é uma família super simples, eu cresci num lugar muito simples e se não fossem as oportunidades que eu tive, que tem a ver com de algum jeito, com a generosidade das pessoas que estavam ali próximos de mim, de mentores e tal, eu não teria chegado aqui agora para poder conversar com você e tal. Então, assim, eu respeito ele muito, adoro ele demais, aprendi tantas coisas. Sobretudo, assim, o Felipe tem uma capacidade de enxergar as pessoas e lidar com todas elas, que eu acho que é maravilhoso. Ele faz isso muito bem. Então, o Felipe é uma pessoa que é super acessível, principalmente para quem trabalha com ele, e dentro do restaurante a gente sempre pode trocar muito sobre todas as coisas possíveis. Então, eu aprendi muito sobre isso. Assim, ele tem um olhar elegantérrimo sobre comida. Quem assiste The Taste sabe aquilo, sobre crocância, acidez e tal. Então, o olhar dele sobre a comida, ele é uma pessoa, ele tem muito bom gosto e é uma pessoa que tem referencial. Ele já comeu nos melhores restaurantes do mundo, já conhece todas essas coisas. Eu acho que assim, de aprender com ele. Ele é uma pessoa que dá oportunidade a todos. Se você quiser isso, maravilhosa, melhor ainda. E eu acho que sobre as pessoas mesmo, assim, sobre olhar fora do aspecto da cozinha ali e entender como cada um funciona, que é muito sobre pecinhas, assim, né? Eu acho que foi isso, assim. Ele me falou, a gente teve uma conversa quando eu saí do Oro que foi muito importante, que eu trouxe para minha vida, eu sempre me lembro. E quando eu queria sair do Oro, eu não sabia se eu queria me demitir, mas eu não acreditava mais no que eu fazia.
E ele me recebeu na casa dele, com a esposa dele, e a gente conversou durante 2 horas, num papo que foi super horizontal, não era de hierarquia, e ele pôde me ajudar, e eu acabei tomando a minha decisão, que ele não compactava com a minha decisão, mas assim, muitos outros ensinamentos eu trago até hoje. Assim, às vezes eu paro e, uau, ele não tinha razão, e é muito de verdade, assim, foi muito bom, foi uma troca muito boa. Acho que não só de receitas que você aprende no trabalho e se desenvolve, mas essa troca com as pessoas, ter trabalhado lá foi fundamental. Até com ele, principalmente com ele, foi isso. Maravilha. Então é isso, a gente Rasguei tem uma um seda minuto. lascada do Felipe Bronze aqui agora. Vamos mandar para ele ver, né? Sem falar nada. E é isso, Kiki, obrigada. Eu que agradeço, de verdade, sempre. Um beijo para todo mundo que participou. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, vão lá no Instagram do Henrique conversar com ele e que ele faça mais lives contando tudo isso pra Eu vou dar gente. aula, gente, ó, vou dar aula de confeitaria, estou entendendo o esquema ainda, provavelmente vai ser na quinta, eu vou contar para vocês depois e vamos ver como vai ser isso. Sim? Então, maravilha. Vamos lá acompanhar isso no Instagram dele. Um beijo. Beijo, obrigado, de verdade, sempre. Obrigada. Obrigado a todo mundo.